Deixa eu fazer uma meditação aqui bem rapidinho, mas eu acho muito importante esse versículo aqui, Mateus 20. Você sabe que nós temos a leitura de 3 capítulos por dia, hoje estamos em Mateus 20, 21, 22. Leia a Bíblia. Se você quiser sempre acompanhar a tabelinha, vai lá no Instagram da Cristo é Resposta, sempre tem uma tabelinha fixada lá para abençoar a sua vida. Mateus capítulo 20, verso 16. Eu vou ler o versículo todo, mas o que me interessa mais é o finalzinho dele. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pedimos graça na meditação. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, olha essa revelação gostosa que Jesus deu aqui, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos, muitos são chamados. Quando eu meditava nesse texto, eu pensava um pouco sobre oportunidades. Quando o texto diz que muitos são chamados, significa o seguinte: as oportunidades Deus tem dado para todos. Oportunidades Deus tem dado para todos. Certa vez Jesus disse: olha os lírios dos campos, não trabalham, olha o sol, olha a lua, olha o tempo. Quer dizer, Deus nos dá oportunidades. O sol nasce para todos, para o que crê, para o que não crê. Sol, lua, chuva, o dia, a vida em si, tudo isso são bênçãos de Deus, oportunidades. Quando a gente começa a ver aí a ciência, é muito legal esses documentários que cada vez que eu assisto, eles tentam enaltecer um cientista, uma pessoa, tentam enaltecer pessoas que foram assim de um conhecimento tremendo, mas eu acabo olhando isso e vendo a glória de Deus. Sabe, eu vejo homens que Deus decidiu abrir um pouquinho da mente deles. Interessante que a Bíblia diz que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. Haveria uma avalanche de conhecimento. Olha, interessante que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas leem pouco e ao mesmo tempo nós estamos tendo um avanço no conhecimento, algo tremendo. Um tempo atrás eu conversava com um médico, cirurgião aqui da cidade, mas que ele opera pela robótica. Então ele contando um pouco dessa experiência que ele teve na Alemanha, teve na França tal, de operar por uma máquina robótica. Ele diz assim, aonde a mão não entra, a gente consegue com a mão do robô, né, uma pinça, vai até lá e pega. Tem áreas do corpo que é muito complicado, mas isso então com a robótica, né? Ele falou assim, a gente até me brincar com ele, dizendo que ele brinca muito com joystick, fazendo joguinho, brincando, porque ele tem que ter uma mão muito ágil para poder fazer a cirurgia. Conhecimento, algo tremendo. São oportunidades que Deus nos dá para que a gente perceba a grandeza dele. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você veja que como o homem, ele realmente não quer reconhecer. É uma terra, é a mãe natureza, é uma ave, é a mãe natureza, é o sol, é o Deus sol. E as pessoas vão atribuindo a diversas situações, a diversas coisas, um valor que é só de Deus. De Deus. Os céus manifestam. Além disso, Deus nos deu poder, autoridade, Deus nos deu vida, nos deu... Meu irmão, olha quantas coisas Deus deu para todos nós, para o crente, para o não crente, para o ateu, para o à toa. Mas o texto diz que muitos são chamados. E eu quero colocar aqui que muitos têm
a oportunidade. Muitos têm, mas poucos são os escolhidos. E aí eu quero dizer para você que os escolhidos, eu vou dar uma relaçãozinha, mas só para você compreender, e eu quero terminar daqui a pouco, muitos são chamados, todos têm a oportunidade. Todos têm a oportunidade de ter seus olhos abertos e compreender e atribuir a Deus, mas poucos reconhecem quem é o Senhor. Eu gosto de repetir muito um provérbio lá do capítulo 3 de Provérbios, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Então eu queria dar uma relação aqui. Quem são os escolhidos? Primeira questão, quem tem fé em Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem é escolhido? Quem tem fé. Você veja que nos evangelhos, quando Jesus curava alguém, ele dizia: grande é a tua fé, seja feito como você deseja, grande é a tua fé. Ele falou daquele centurião: em todo Israel não vi tanta fé como a fé deste homem. Aquele homem disse para Jesus: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, dá uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse: olha, então pode ir que ele já está curado. E disse: nunca vi tamanha fé. Aquela mulher que vem gritando atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está atormentada. E Jesus disse: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher assume aquela posição e ela diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus disse: nunca vi tanta fé. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que creem em Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Quem não crê, olha, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, quem é escolhido? Quem são aquelas pessoas que são escolhidas? Aquelas que acreditam no poder de Deus, que põem a fé no Senhor, que recebe. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A segunda questão que eu anotei aqui foi temor. Temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Temor. Temor não é ter medo, mas é ter um respeito assim, vou chamar exagerado, mas sabe, um temor, um respeito. Tem gente que questiona, põe Deus na parede. Não, porque eu briguei com Deus. Eu falei: meu irmão, brigou sozinho. Temor a Deus, temor. O princípio do saber é temor a Deus. Tem um verso lá em Isaías que diz assim: se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Onde está? É algo que Deus cobra da gente. Por isso que eu disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aquele que crê no Senhor, esse é escolhido. Aquele que tem temor a Deus, temor, respeito, que clama, que fala com Ele, que o considera. A outra questão que eu coloquei aqui é a sua palavra. Palavra. Por isso que eu comecei cantando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos. A palavra passa os céus e a terra, a palavra permanece para sempre. Aquele que lê a Bíblia, aquele que conhece, aquele que pratica a palavra, aquele que tem temor a Deus. E quando pega a sua palavra, ama a sua palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, diz a palavra de Deus. Então muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem tem fé em Deus. Quem são os escolhidos? Quem tem temor a Deus. Quem são os escolhidos? Os que guardam a sua palavra. Uma outra questão que eu acho tremendo é adoração ou adorador. O Pai procura adoradores, pessoas que realmente o exaltam, pessoas que reconhecem o seu poder, a sua graça e está sempre atribuindo e louvando a Deus. Por isso que eu disse que muitos são chamados, todos têm a oportunidade, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Olha, esse camarada crê em mim, esse camarada tem temor a Deus, esse camarada ama a minha palavra,
Esse camarada é um adorador. Adorador. Interessante, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a adoração faz jus, é de direito do nosso Deus. Orar ao Senhor, adorar ao Senhor é uma coisa que faz parte da sua constituição, sabe? Quando você você tenta diminuir uma pessoa, mas aquilo faz parte da sua posição, quem Ele é, Senhor dos senhores, Rei dos reis. A adoração, isso é fundamental. E comprometimento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que pega o arado e olha para trás não serve. Tem que ter comprometimento, aliança, junto. Então muitos são chamados, todos têm a oportunidade, todos. Poucos são os escolhidos, poucos. Todos têm oportunidade, mas quando faz a seleção, eu gosto muito daquela expressão que diz: Deus não faz acepção de pessoas, mas faz seleção de pessoas. Ele não faz acepção. Todos têm acesso a essa graça, mas ele faz seleção. Ele conhece o coração, ele sabe qual é a intenção. Então o comprometimento é fundamental. Eu queria terminar com 3 coisas importantes. Primeiro, as suas escolhas definem aonde você vai chegar. Deixa eu repetir. As suas escolhas vão definir aonde você vai chegar. Escolheu mal, vai chegar mal. Escolheu por conveniência, vai se arrepender. É que nem uma pessoa que dá dízimo esperando que Deus multiplique seu dinheiro. Normalmente se decepciona. Poxa, mas eu dei 1.000, dei e nada aconteceu. Não, porque Deus olha o coração, meu irmão. E não é assim, não é. São as nossas escolhas que definem aonde nós vamos chegar, aonde eu quero chegar, qual é meu projeto de vida, aonde eu quero chegar. Então, se eu fizer boas escolhas, Deus me colocará naquele local. Se eu fizer más escolhas, eu assumo a responsabilidade. A segunda questão que eu queria deixar para você é que o seu comportamento e o seu agir falam muito mais alto do que as suas palavras. Interessante que a palavra de Deus diz que nós somos conhecidos pelas nossas obras. Nós não fazemos obras para ser salvos, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Quer dizer, não adianta eu dizer, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, as minhas atitudes são atitudes de quem não crê em Deus, as minhas escolhas são escolhas de quem não crê em Deus, mas eu creio em Deus da minha maneira. Meu Deus, isso é uma loucura, não é da tua maneira, é da maneira de Deus, Passa os céus e a terra, mas o Senhor continua o mesmo, essa palavra permanece para sempre. Então o seu comportamento, o seu agir, fala mais alto do que as suas palavras. E a última questão, que eu queria que você pensasse nisso, lá no livro de Mateus diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Interessante que o texto diz assim: eu assemelho o homem que construiu a sua casa na rocha, porque veio vento, veio tempestade, sua casa não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Mas aquele que construiu na areia, vieram os ventos, as tempestades, aquela casa caiu. Por quê? Porque não tinha solidez. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Escolhidos são aqueles que têm fé em Deus, são aqueles que têm temor a Deus, são aqueles que usam a palavra como bússola da sua vida, são aqueles que são adoradores, são aqueles que estão comprometidos com tudo, com Deus.
para esses, eu sei que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Recebe isso, por favor. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pela Tua palavra. Confirma, Senhor, e abençoa cada vida. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Faça isso agora, entrega, diga que você precisa dele. Feche teus olhos, repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, estende as Tuas mãos sobre estas vidas. Senhor, livra do mal, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Abençoa em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Vale a pena servir a esse Deus. Você não tem ideia do que Jesus tem para você e para a sua família. Se você repetir, escreve aqui: eu orei, e nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém?